Olá, pessoal. Bom dia a todos. Eu quero saber, antes de tudo, se vocês me escutam. Podem só confirmar se está tudo certo com o áudio. Sim? Então tá. Já recebi um sim, agora vários sims. Tá ótimo, então, gente. Bom, não sou nem eu que vou falar nessa sessão, mas é só para dar bom dia para vocês, mais uma vez. Como sempre, a gente agradece a presença de cada um de vocês na nossa sessão de treinamento. Hoje a nossa sessão é mais especial do que nunca, né? Muito especial. A gente tem a presença e a apresentação, não só a presença, né? Mas realmente ele vai compartilhar conhecimento, números, dados super interessantes. E esse nosso super convidado é o Pietro Delay, como a gente já comentou. O Pietro ele é gerente de pesquisa e consultoria Enterprise da IDC, que vocês provavelmente já conhecem. E o Pietro, gente, vai falar um pouquinho hoje com vocês sobre como criar um posicionamento e um discurso poderoso com as soluções da terceira plataforma. Além também da importância de vocês estarem sempre cientes da transição de indústria, da tecnologia que está acontecendo cada vez mais rápido e de toda a transformação digital, né, que isso também traz muitas mudanças no nosso dia a dia, na nossa maneira de vender, de lidar com os clientes. Então, o Pietro também vai compartilhar algumas recomendações para vocês conseguirem lidar da melhor maneira com os desafios e com as oportunidades na indústria da tecnologia, com um novo cenário de mercado, como eu comentei, com clientes que hoje em dia possuem um novo comportamento de compra. Então, Pietro, você já tá por aí? Já consegue se apresentar para a gente? Estou aqui. Você me ouve bem? Então tá bom. Estou ouvindo bem. Então, pessoal, vou deixar com o Pietro agora. Obrigada, Pietro, mais uma vez pela participação. E qualquer coisa, gente, a gente está aqui no chat, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum problema com o áudio, enfim. Como vocês já sabem, tem que habilitar o group chat ou chat de grupo, dependendo da língua que vocês escolheram, tá? E a gente está aqui à disposição durante toda a sessão. Vou deixar agora com o Pietro. Obrigada, Pietro, mais uma vez. Pode ir, que é sua. Obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, SAP, pela oportunidade de estar aqui e compartilhar um pouco da nossa visão desse mercado aí que a gente está vivendo no dia a dia. Então, obrigado a todos pela participação. Como a Bruna falou, sou Pietro Delay. Rapidamente um histórico, eu trabalhei como gestor de TI, gerente e CIO durante aí mais de 15 anos. Passei para o lado de lá, passei a ser fornecedor de TI por outros 10 anos e estou agora há 4 anos aqui na IDC, medindo, observando e acompanhando o nosso mercado de TI e telecom. Então, novamente, obrigado a todos. Conforme a gente for andando com a apresentação, é interessante se vocês já forem colocando as dúvidas que surgirem no chat de grupo, é um botãozinho que vocês têm lá embaixo, vocês podem abrir e já começar a colocar as dúvidas, que isso vai agilizar e engrandecer, eu acho que essa nossa interação, ok? Então, o objetivo hoje é falar dessa mudança toda que a gente está vendo no mercado, esse processo todo de transformação digital, que a gente sabe que não está restrito às grandes empresas, muito pelo contrário, e compartilhar com vocês um pouco da experiência, somar a experiência que vocês já têm, que estão nesse mercado, somar um pouco do que a gente está acompanhando, vendo e medindo no nosso mercado aqui de Brasil, tá? Eu vou falar especificamente de América Latina e dar alguns insights do mercado brasileiro, ok? Eu vou só pedir para a Vera um apoio, não está liberando a transição de slide, ele não abriu aqui para mim para mudar. Ok, agora foi, obrigado. Ops. Um pouquinho demais. Beleza. Bom, o que a gente está vendo é uma mudança cada vez mais forte no panorama de negócios, né, que a gente está vendo em toda a América Latina, no Brasil isso também está bastante intenso. Então, as empresas estão trabalhando de uma maneira diferente hoje, né, estão evoluindo numa forma muito rápida, muito intensa, né, mais rápida do que se viu até hoje. Isso está mudando os nossos clientes, mas na prática a gente sabe que isso
mexe em todo o ecossistema. Então, isso mexe com os fabricantes, mexe com o ecossistema de canais. No evento Predictions, a gente apontou essa informação de que em 2021, pelo menos 30% do ecossistema de canais não existirá da forma que existe hoje, da forma como a gente está acostumado a ver hoje. Okay? Então, isso é o pano de fundo para a gente conversar um pouco sobre a transformação digital, que não cai só nos nossos clientes, mas cai em todas as empresas, inclusive no ecossistema de canais. Então, falando rapidamente da agenda, né, os temas que a gente vai passar aí são a questão da terceira plataforma, como isso está impactando nas pequenas e médias empresas, o processo de mudança, da transformação digital que a gente vê reflexo praticamente o tempo todo, como fica o perfil dos parceiros de negócio dentro da transformação digital, e a gente vai concluir com algumas recomendações aí no fim da apresentação, tá? E abrir para perguntas. Então, novamente, conforme as perguntas forem surgindo, por favor, já coloquem no chat de grupo. Bom, o que a gente tem visto, né, com todos os cenários macroeconômicos que vem acontecendo na América Latina e, em particular, no Brasil, que está impactando, né, todo o cenário político, mexendo no cenário macroeconômico, né, a crise, mais uma das crises, eu estou no Brasil há vários anos e essa é mais uma das maiores crises que o país já passou e seguramente a gente vai passar outras. São coisas que acontecem, né, a gente está vendo isso acontecer várias vezes. O que acontece é que a gente não pode simplesmente sentar e esperar a coisa mudar, né? E aí a gente lembra, né, do grande Einstein que dizia, se você quer que alguma coisa mude, não adianta você continuar fazendo o mesmo. Isso é importante, os clientes de vocês estão percebendo isso, óbvio, existem os clientes mais céticos, né, que esperam a coisa acontecer, e a gente já vê os clientes mais maduros ou mais espertos, né, aproveitando este momento para se preparar para o próximo momento que vem logo na sequência e gerar a oportunidade, achar dentro de um panorama todo de risco que a gente está vendo no nosso cenário, pensar dentro de todo esse risco as oportunidades, os novos negócios, porque a gente vê claramente muitas empresas já investindo em tecnologia, aproveitando esse momento um pouquinho mais difícil para se prepararem para o mercado que vai retomar com uma intensidade expressiva. Então, a gente deve ver essas mudanças, mas mais do que ver essas mudanças, a gente tem que estar preparado para elas, né? E o que a gente vai ver na economia da América Latina com as iniciativas de transformação digital, até 2020 a gente vai ver aí uma conta de 22 bilhões de dólares sendo investido para fazer o processo de transformação digital das corporações, né? Esse é o número de 2020 e para vocês terem uma ideia do ritmo que isso vai tomar, esse número vai ser o dobro do que a gente já tem hoje em termos de iniciativas para transformação digital, ok? Então esse é o cenário que a gente vai encontrar. Agora vamos ver especificamente o nosso universo de pequenas e médias empresas e o impacto da terceira plataforma, tá? Então, como é que estão as pequenas e médias empresas no nosso universo, tá? As pequenas e médias empresas que estão nessa faixa ali acima das micro e abaixo das grandes e muito grandes, que a IDC classifica como empresas de 10 a 250, 500 funcionários, são empresas que hoje representam na América Latina, e deixa eu só fazer um parênteses, né, para quem só tem uma atuação Brasil, sempre que eu falar em Brasil e América Latina, em termos de tamanho, o Brasil representa algo entre 40% e 50% da América Latina no que se refere a consumo de TI e telecom, tá?
Aí depende muito do câmbio, né? Como o nosso dólar flutua, a gente pode representar 30%, 40%, até 49% do tamanho da América Latina. E, em geral, as proporções são semelhantes. Tá? Então, a gente diz aqui que as pequenas e médias empresas consomem 52% do gasto total de TI, e os outros 48% que estão nas micro, grandes e muito grandes empresas. Esse é um número global, é um número regional, estou falando de América Latina, mas também é bastante próximo do número que a gente tem de Brasil, não há grande diferença. Tá? E um outro aspecto é que, ao mesmo tempo que elas consomem um pouco mais de 50% do total de TI, elas geram entre 50% e 60% do PIB gerado na América Latina. Tá? Então, esse é o perfil, o panorama das pequenas e médias empresas. Tá? Hoje, o que a gente tem feito, né, nas pesquisas que a gente tem feito de mercado com todo o tamanho de empresa, o que a gente tem ouvido principalmente das pequenas e médias como obstáculos ou dificuldades para a absorção de tecnologia é a questão de flutuação na demanda por produtos e serviços, né, que impacta no negócio deles e que aí reflete na dificuldade de implementar ou até mesmo de comercializar produtos que estejam ligados à tecnologia. A questão de fluxo de caixa, né, e isso é mais forte no Brasil pela situação econômica que a gente está. A questão da concorrência cada vez mais crescendo, isso vale para toda a América Latina. Uma dificuldade é a questão de recrutamento e retenção de funcionários. Tá? Isso perdeu um pouquinho o peso, mas ainda é um grande desafio. Né? A situação econômica tem feito com que a massa de pessoas disponíveis para contratação esteja maior, né? Mas continua sendo uma dificuldade reter os principais profissionais ou colaboradores que geram o resultado, o desempenho da empresa. E um outro desafio, a gente vê isso claramente, é a questão da obtenção de financiamento. Né? Isso hoje são os delimitadores que geram as dificuldades para as pequenas e médias empresas em fazer investimentos mais intensos em tecnologia. Okay? Um outro aspecto que retrata a realidade, né, das nossas pequenas e médias empresas é as definições de negócio, né? Quer dizer, o dono da empresa, né? Quando a gente fala em pequena e média, aqui no Brasil em particular, a gente tem ainda muita pequena e média empresa, onde o dono, né, a empresa ainda está na primeira geração de gestão, o dono ainda é o principal condutor de negócios. E o que a gente tem perguntado para a área, para os responsáveis por tecnologia dentro das médias e pequenas empresas, quais são as iniciativas de negócio que vão gerar investimento em TI e telecom. Né? E o que a gente tem recebido como resposta o primeiro objetivo das empresas é a sua redução de custo. Aqui a gente fala redução de custo das pequenas e médias empresas, não especificamente a redução de custo de TI. Né? Então, se pretende investir em TI para a redução de custo da empresa. Tá? E isso é uma resposta de 49% dos responsáveis por tecnologia dentro de pequenas e médias empresas. A questão de aumento de produtividade também é uma demanda forte, ou seja, os CEOs ou donos das pequenas e médias empresas têm cobrado da área de tecnologia que coloquem sistemas que permitam um aumento de produtividade e, como terceira prioridade, a melhoria dos processos de negócio, que está, de uma certa forma, também ligado ao aumento de produtividade. E, em quarto lugar, o aumento de receita.
né? A quarta prioridade. A quinta, aumentar a agilidade organizacional. Hoje o mercado está cobrando cada vez mais velocidade na entrega de produtos, novos serviços, novas soluções. E o que a gente percebe nisso é que o tópico eficiência, ele tem sido o mais demandado das áreas de tecnologia, ou seja, os gestores, os donos de empresa estão cobrando que a área de tecnologia contribua com sistemas, soluções que melhorem a eficiência da organização dessa empresa. Tá? A gente vê aí uma ênfase bem menor na inovação, ou seja, os gestores esperam menos inovação e, na realidade, eles primeiro precisam buscar eficiência, que é para endereçar as questões que a gente colocou no ponto anterior, poder gerar fluxo de caixa para ir fazer os investimentos, fazer a inovação. Então, se você for ver, melhorar a aquisição de clientes, reter clientes, expandir cobertura geográfica, ir para novas praças, melhorar a capacidade de atrair, reter talentos, a estratégia multicanal, não tem sido o tema que os donos das empresas têm colocado para suas áreas de tecnologia, né? Então, claramente, primeiro me ajuda a ser eficiente para eu conseguir com isso ter caixa e poder investir, colocar a área de tecnologia para me ajudar com inovação. E a inovação, ela vem muito apoiada no que a EDC chama de terceira plataforma, né? Que é a terceira plataforma? Bom, se vocês têm acompanhado as apresentações da EDC, vocês já sabem, né? A primeira plataforma são os tempos em que tudo estava centralizado, muito apoiado em mainframe, quem queria uma informação tinha que pedir lá para o pessoal do Palácio de Cristal, onde ficava lá o data center, né? Naquela época chamava CPD. A segunda plataforma, a grande mudança foi que o usuário passou a ter poder de processamento e armazenamento através da computação pessoal. E o momento que a gente vive hoje é o momento em que tudo está integrado, apoiado nesses 4 pilares, que são mobilidade, Big Data Analytics, Cloud e Social Business, né? E a gente está nesse momento ainda na migração da segunda para a terceira plataforma, com índices de adoção bastante altos que eu vou passar na sequência, tá? Além dos elementos de terceira plataforma, a gente tem aí os vários aceleradores de inovação, como a questão de realidade virtual e aumentada, internet das coisas, inteligência artificial, robótica, impressão 3D. Tá? Isso tudo contribuindo com a adoção da terceira plataforma, né? E o que a gente vê é essa migração da segunda plataforma para a terceira, a ponto de, em 2020, 40% dos gastos de TI virem de soluções apoiadas na terceira plataforma, o que é um crescimento 5 vezes maior do que a gente vai ver no crescimento da segunda plataforma, da plataforma antiga. Então, só para dar uma ideia de números, e esses números são os números de América Latina, a gente vê aí cloud chegando aí a 4 bilhões de dólares na região, aí somando privada e pública, né, com um ritmo de crescimento de 34% aí no último período. Esses são números de 2016, ainda não são os finais, né? A mobilidade gerando uma receita na casa dos 380, quase 390 milhões de dólares na região, com 17% de crescimento. A questão de Big Data Analytics crescendo também em ritmo bem elevado, com 34%, chegando já todo o ecossistema de Big Data Analytics. Aí a gente fala desde o hardware que vai rodar o ambiente, passando pelo software e serviços. A gente fala em quase 6 bilhões de dólares já no ano que passou. E toda a parte de social com crescimento de 10%, chegando a 2,7 bilhões de dólares na região. Então, isso tudo é movimentação decorrente da terceira plataforma. E
as principais áreas de investimento das pequenas e médias empresas, essas já estão investindo hoje 17% do seu budget em soluções de terceira plataforma, tem suas iniciativas de negócio ligadas à consolidação da infraestrutura, né, com 49% de executivos ou gestores de TI investindo, né, em consolidação de infraestrutura, virtualização ainda. Muita coisa já em cloud e mobilidade, aí no patamar dos 20%, com destaque aí para consolidação e modernização de ERP, aí se inclui a extensão de funcionalidade, acrescentar novas funcionalidades que não estão implementadas, não estão contratadas. Big Data Analytics, já com uma participação de 12% das empresas, com intenção de investimento, né? Ou seja, ainda num passo inicial. A questão de Customer Experience e Engagement em 11% e, finalmente, a parte de Social com 10%. Né? Então, isso é uma visão geral do que as pequenas e médias empresas estão investindo em terceira plataforma. Tá? Falando aí especificamente do ambiente cloud, o que a gente vê é na região um investimento superior a 550 milhões já pelas pequenas e médias empresas. Tá? Na região, na América Latina, vocês têm aí uma visão por tamanho. Então, hoje, dentro das pequenas e médias empresas, a parte de IaaS, né, infraestrutura, ainda ocupa as primeiras posições, né? Com server, a parte de computação, armazenamento. Em termos de volume de mercado, toda a área de Enterprise Resource Management, que é onde tem uma parte expressiva de ERP, a gente fala aí ocupando já a terceira posição. Colaboração em quarto, CRM está em quinto, porém já com um ritmo de crescimento mais intenso. E o que está em sexto lugar hoje em termos de tamanho, mas tem o segundo maior nível de intensidade de crescimento, a gente fala no gerenciamento da parte de dados estruturados. E lá no final da lista, em sétima posição no tamanho de mercado, em sexto no crescimento, toda a questão de segurança, para o qual a gente tem cada vez mais consciência dentro do mercado. Tá? Isso é o que a gente tem de intenção de investimento, é apoiado em pesquisa que a gente faz semestralmente com usuários finais. Né? E o que a gente vê é essa migração passando a se contratar cada vez mais as coisas na modalidade serviço, inclusive alinhado com a questão da dificuldade de dinheiro para investimento. Né? Então, vemos a transformação, né, dos clientes buscando cada vez mais transformar seus custos de tecnologia em custos variáveis. Né? Então, o que a gente vai acabar vendo que cada vez mais os parceiros vão ter participação na escolha da solução de nuvem que o cliente vai contratar. A gente vai chegar a ver em 2020 com 50% dessas receitas de cloud sendo gerada através de canais e brokers que estarão assessorando os clientes finais na melhor plataforma para a necessidade de negócio desse cliente. Tá? Então, brokers cada vez com mais expressividade, canais cada vez mais apoiando na escolha da solução de cloud, se é privada, pública, híbrida, qual provedor, né, escolher em função do workload que cada cliente tem. E aí cada cliente é uma situação distinta. Okay?
O que acontece é que a gente vê em termos de mudança, e aí é o reflexo disso nos canais, é a mudança de trabalhos pontuais, né, em que se faziam projetos para implantar uma coisa aqui, uma coisa lá, né, muita coisa voltada a projeto, indo cada vez mais para atividades recorrentes, né, uma geração de receita recorrente, que é algo muito importante para o canal, para não ter, da mesma forma que o cliente, né, os clientes SMB estão reclamando, SME estão reclamando de muita oscilação, as revendas também sofrem essa questão, e uma das maneiras de migrar isso é passar a ter recorrência e todo o apoio na implementação de cloud e na integração, todos os serviços ao redor do ambiente de cloud são a oportunidade. E a gente vê claramente isso, né, se a gente for medir o mercado como um todo, aqui esse é o número do mercado inteiro, aqui não estão só as PMEs, o que a gente tem visto é uma mudança na área de serviços de tecnologia, uma mudança com toda a parte de outsourcing, né, crescendo num ritmo mais intenso do que a parte de project related, né? Então, os clientes contratando mais serviços ou contratando mais o ongoing, os projetos sendo cada vez mais pontuais. Por outro lado, quando eles existem, eles tendem a ser mais disruptivos, mas os pontuais, a mudança da forma de contratação faz com que os canais tenham a oportunidade de ter aí uma receita recorrente, gerando uma situação de caixa mais favorável. E particularmente no contexto da cloud, a gente vê aí, e o número é bem claro e vale também para o Brasil, os dois números, seja a cloud pública, seja a cloud privada, com crescimentos bem saudáveis acima de 20%. Mesmo no Brasil, onde a gente fala aí de redução de PIB ou um PIB flat, né, com praticamente sem crescimento, a gente projeta para o mercado brasileiro um crescimento do mercado cloud acima de 20%, tanto no ambiente público quanto no ambiente privado, quanto soluções híbridas. Tá? Então, é uma oportunidade de mercado interessante, é um mercado que vocês têm que estar muito próximos, porque é uma das poucas coisas no Brasil que a gente vai ver crescer 2 dígitos. Então, é muito importante estar perto. E para estar perto, vocês têm que estar atentos, né, e ver a nova forma de trabalho. Então, nesse slide a gente fala do mercado, aqui a gente está falando de vocês, revendas, né, não estou falando dos consumidores, né, não das pequenas e médias empresas, mas esse slide representa vocês, né, os canais, as revendas, né, que no passado eram uma revenda ou que as mais maduras que ofereciam serviços profissionais, serviços de uma maneira geral, que vão ter que migrar cada vez mais para o fornecimento de serviços gerenciados e a criação de propriedade intelectual para agregar cada vez mais o valor que o cliente espera. Né? Se a gente for olhar os motivos que têm levado os canais a trabalhar com soluções de nuvem, né? Vocês veem que existe uma expressão muito grande de revendas que já enxergam a questão da nuvem como o caminho para aumentar o crescimento, né, para atingir ou retomar um crescimento maior, aí representado no gráfico da esquerda numa cor marrom com 26%, que é do mesmo tamanho de 25%, que são os canais que começaram a oferecer nuvem porque os clientes demandaram, né? Os clientes estão pedindo. Alguns ainda só para experimentação, e isso
é forte talvez no mercado de empresas grandes, mas nas médias e pequenas é a saída. As empresas precisam, como vocês viram, num primeiro momento, melhorar sua eficiência, né, melhorar sua produtividade para gerar caixa, e a nuvem é a forma de fazer isso. Então, muitos clientes de mercado de pequenas e médias estão demandando nuvem cada vez mais, e muitas revendas estão percebendo, além de perceber a demanda dos clientes, estão percebendo isso como oportunidade, né? Então, seja para melhorar a taxa de crescimento, ou seja para adicionar receita, e aí sim na modalidade recorrente, ou seja, garantir de uma maneira mais tranquila que as contas estão pagas no fim do mês, né? Porque a recorrência vai dar um pingo a mais de tranquilidade no movimento ou no momento bastante conturbado do nosso mercado, tá? Além disso, você tem a questão de enfrentar a concorrência, porque praticamente todo mundo já está indo, então você tem que ir, ainda tem gente que vai porque os outros vão, e a questão de rentabilidade, tá? Então, esses são os motivos que têm levado muitas revendas a comercializar soluções em nuvem, tá? E aí a gente fala, não é vender uma nuvem própria, né? Não é absolutamente a recomendação que a gente faz de ter um data center hoje para os canais, mas vender soluções, ou seja, agregar cada vez mais serviços gerenciados e criação de propriedade intelectual para atender os clientes finais, né? E em termos de perfil, ou seja, da forma como você vai atender o teu cliente com a nuvem, a gente vê em maior intensidade a questão da revenda, né? Então, revender o serviço de nuvem e aí acrescentando todo um leque de serviços, né, que agreguem valor e que diferenciem, aí com 36%. Né? Com 32% é a questão de provimento do próprio serviço, né? Então é a oferta aí, seja dias, PaaS e SaaS, né? 18% estão se posicionando como um consultor para a jornada de cloud, e ainda uma parcela pequena, 14%, está trabalhando como um cloud builder, onde vai ajudar o cliente a desenhar toda a solução, né? Seja ela pública, seja ela privada. Então, essa é a forma como os canais estão se posicionando ou como estão agregando valor. Claro, tem etapas distintas em termos de agregação de valor, mas como os canais estão se enxergando para a oferta de cloud aos seus clientes finais, né? Então, esse no tema de cloud, tá? Quando a gente fala um pouco, ainda dentro da terceira plataforma, sobre mobilidade, né? O que a gente vê é claramente o conceito de mobile first bem disseminado, né? A ponto de gerar nas pequenas e médias empresas por volta de 100 milhões de dólares na região ao longo do ano, tá? Isso que a gente estima que vai ser demandado pelas pequenas e médias empresas, gerando apps, gerando ferramentas de produtividades para as equipes, para as suas próprias equipes, as que estão móveis, né? Porque a gente vê claramente, começam a ser perceptíveis os benefícios dessa mobilidade, né? Foi um movimento que começou aí em 2012, chegou num pico em 2014, quando a gente vendeu no Brasil 104 smartphones por minuto, né? Mas ainda numa etapa muito do device apenas, né? E o que a gente vê agora, na realidade, é uma estratégia de mobilidade, onde além de ter só o dispositivo, você tem valor agregado e, no fundo, tem uma estratégia
para atendimento aos clientes. Então, as pequenas e médias empresas estão entrando nisso, né? 45% delas já tinham definido uma estratégia em relação à mobilidade. Lembrando que dentro da região a gente tem por volta de 110 milhões de colaboradores já com dispositivos móveis, trabalhando em mobilidade. Em 2018, 50% dos empregados das empresas na América Latina terão fornecido pela empresa um dispositivo móvel ou através do Bring Your Own Device, que também é uma área de oportunidade, né? Terão os funcionários mais móveis, né, com o Bring Your Own Device, onde a gente vai ver aí o crescimento da utilização de recursos, ferramentas, o MDM, o Mobile Device Management, cada vez mais disponível ou cada vez mais demanda como oportunidade para vocês. Tá? Mudando agora um pouco para a área de Big Data e Analytics, o que a gente vê é um movimento tomando forma dentro da região da América Latina. A gente estima que as pequenas e médias empresas vão chegar a gastar 2 bilhões de dólares na região ao longo deste ano, né? Entre software e serviços, uma participação mais intensa na área de serviços, né? Que é a segunda maior em termos de crescimento dentro da região. Mas quando a gente fala em Big Data Analytics, a gente fala do ecossistema todo necessário, tá? Com a parte de hardware ali em quarto lugar, em termos de crescimento, né? E em primeiro lugar, realmente, a parte de serviços de negócio, ou seja, apoiar as áreas de negócio das empresas, das pequenas e médias empresas, para que elas entendam como aquilo traz valor de negócio, apoiar a área de negócio no uso, ou até melhor, na obtenção dos benefícios que vem com a adoção de BI. Tá? O que a gente vê nesse sentido, e aí só para dar um ponto de diferenciação entre o mercado PME e as grandes ainda estão tendo um comportamento muito corretivo na utilização de ferramentas de Big Data, ou principalmente de Analytics, né? Ou seja, a gente vê muito mais empresas investindo em Analytics para deixar de perder dinheiro, como são os usos para caça-gato, para detectar perdas, vamos chamar de perdas comerciais, né? Seja de energia elétrica, seja de telecom, seja de TV a cabo, né? E as empresas grandes, em geral, têm investido mais em deixar de perder faturamento e, para isso, contratando soluções de Analytics e Big Data. Já o mercado de pequenas e médias tem um comportamento, a gente tem observado um comportamento mais criativo em vez de corretivo, com o uso de recursos de Analytics para gerar novas oportunidades de negócio, gerar novas receitas, menos em corretivo, menos em processos reativos. Naturalmente o investimento é mais baixo, o ritmo de adoção é mais lento, porém é uma adoção mais madura, mais de negócio e mais associada à rentabilidade. Tem que ser visível o payback no curto prazo, porque, de novo, as PMEs têm dificuldade na obtenção de caixa. E aí o que é importante para vocês é justamente a apresentação de casos, né? Um caso de sucesso vende muito, porque fica mais fácil para o decisor, que muitas vezes não é o cara de tecnologia dentro de uma PME, o decisor da adoção de uma solução de Analytics consegue justificar melhor apoiado em casos, né?
E o que tem de importante é justamente a questão de serviços, né? Que é onde está a oportunidade de negócio para os canais, né? Então, a gente projeta aí em serviços e software para Big Data Analytics até 2020 um crescimento médio acumulado de 17%, muito disso em função da adoção dos processos de transformação digital. Então, de novo, eu destaco, é muito importante casos de sucesso, sendo que, e eu vou até abrir um parênteses aqui, a inovação, na realidade, a gente precisa separar o que é invenção de inovação, tá? Muitas vezes você desenvolve uma solução interessante num segmento, mas conceitualmente ou como pontos chaves, esse caso que você desenvolveu num segmento, numa determinada vertical de indústria, como conceito ele cabe em outra vertical. E é muito importante demonstrar isso para criar claramente um modelo de negócio que justifique o investimento, tá? Então, não precisa ser tão inventivo, tão inventor. A inovação de maior sucesso é justamente quando você você pega algo que você implementou num lugar e coloca no lugar onde ninguém pensou em usar. Não precisa inventar. Aproveita o conhecimento que você já desenvolveu e coloque em outro contexto, em outro ambiente, em outra vertical, porque você já domina melhor essa tecnologia, você tem um caso claro que demonstrou um retorno para a empresa, demonstrou retorno do investimento, e isso é muito importante para as pequenas e médias empresas investirem em Big Data e Analytics. O que eu vou fazer agora é justamente um paralelo entre o que a gente chama de terceira plataforma, os elementos de inovação, que eu já comentei alguns slides para trás, e como isso consegue apoiar as empresas no seu processo de transformação digital. Então, todos esses elementos, né, e eu vou dar aqui só um exemplo, porque mais à frente eu vou passar pelos 5 pilares de transformação digital. Eu vou dar aqui só como exemplo para vocês entenderem dessa relação entre terceira plataforma, aceleradores de inovação, com a questão de transformação digital. Então, por exemplo, a gente tem lá dentro dos aceleradores a questão de realidade virtual, realidade aumentada, né? A gente tem a mania aqui no Brasil de achar que isso é coisa para gamer nos Estados Unidos. Não é verdade, tá? Eu vou dar um exemplo, e é um exemplo pessoal, né? Por uma questão de compliance, a gente não pode abrir exemplos de clientes, mas eu tenho, por exemplo, meu filho se formou em arquitetura, né? Como é que está o processo de transformação digital dentro desse escritório de arquitetura? Hoje, a primeira coisa que essa empresa entrega para o seu cliente, e isso está totalmente ligado do lado esquerdo em Omni Experience, tá? Então, dentro de transformação digital, no foco do Omni Experience, esse escritório de arquitetura mudou o processo de entrega. A primeira coisa que ele entrega para o cliente é um código de barras, né, um QR Code, e um cardboard de óculos 3D. Tá? O cliente ele vai escanear esse código de barras com o seu celular, colocar o seu celular dentro desse cardboard, ou desse óculos de plástico, né? E ele vai ver em 3D, ele vai ver em realidade virtual como vai estar o escritório dele depois do projeto concluído. Né? Então, veja, isso mexe com a Omni Experience. Isso é um processo de transformação digital. Por quê? Porque, em vez dele receber aquela pilha de plantas em papel que pouca gente tem condições de ler e entender, o cara está vendo ao vivo, em cores, né, como vai ficar o escritório. Com isso, muitos dos desgastes que acontecem na execução da obra somem, porque ao ver isso usando realidade virtual, ele já vai fazer as recomendações de mudança antes da obra começar. Então, para esse escritório de arquitetura,
a transformação digital está trazendo uma satisfação maior do cliente, claramente no pilar Omni Experience, ao mesmo tempo que traz um aumento de rentabilidade, porque eles têm muito menos problema de custo dentro de uma obra onde se discutiu o projeto usando recursos digitais. Então, não é balela, estou falando de caso real, eu vejo isso todo dia, né? Em que a terceira plataforma, os elementos de tecnologia, toda a tecnologia digital está permitindo uma transformação dos negócios dos clientes de pequenas e médias empresas. Okay? Então, não é história, é realidade. E quando a gente fala mais especificamente de transformação digital, a gente tem aí, deixa eu ver, acho que o slide ainda não apareceu, deixa eu tentar voltar e avançar. Um minutinho. Ok. Como é que está a realidade como é que está a transformação digital dentro das pequenas e médias empresas, tá? E o que a gente tem feito dentro dessas pesquisas, então essa pesquisa a gente fez com pequenas e médias empresas, na realidade com 482 pequenas e médias empresas, esses são os resultados de 2015, a de 2016 não está publicada ainda. A gente perguntou para eles, o que você tem feito na sua empresa, pequena e média empresa, né, para mudar, para se transformar digitalmente, né? Então, você tem desenvolvido novos produtos e serviços e mudado a forma de vender isso, que é a barrinha verde, ou você não tem feito por nada, né? E a gente vê quanto maior o porte da empresa, quando a gente fala de 100 a 249 funcionários, que é a forma como a gente mede o tamanho, né, das empresas, 100% delas estão ou desenvolveram, têm nos últimos 3 anos desenvolvido novos produtos e serviços e novas formas de comercialização. Quando você vai para as empresas de menor porte, estamos falando aí empresas entre 10 e 49 funcionários ou entre 50 e 99 funcionários, aí você já vê uma participação menor de desenvolvimento de produtos e serviços com foco digital. E basicamente as razões alegadas por essas empresas são que o mercado não necessita de novos produtos e serviços ou processos, ou ainda que a empresa não precisa inovar, né, ou a inovação não faz parte do plano de negócios. Então, a gente percebe claramente, né, um desconhecimento, um descolamento da realidade de mercado. Por quê? Quando a gente fala em transformação digital, eu já vou passar para o slide aqui, onde a gente fala dos 5 pilares que a gente vê de transformação digital. O que acontece? As empresas vão ter que se transformar digitalmente, quer queiram, quer não. Por quê? Porque os novos clientes são digitais, né? A gente vê essa nova geração de compra, né, de clientes, de usuários, toda digital, todo mundo lá, né, adolescentes, teenagers, os novos consumidores que estão hoje entrando no mercado de consumo, são digitais, né? Eu demorei 18 anos para entrar dentro da população economicamente ativa e ser, né, um consumidor. Mas as novas gerações, com 10 anos, um moleque já vira para o pai e fala assim, ó, pai, você vai comprar esse produto, vai ser desse jeito, vou entregar daquele jeito, você vai pagar assim. Então, essa nova geração é digital. Então, se as empresas não se adequarem digitalmente, não se transformarem digitalmente para atender o novo público consumidor, elas vão deixar de existir. Simples assim, né? E como é que é essa transformação, né? Essa transformação ela tem 5
pilares principais. O primeiro é a transformação de liderança, né? E a transformação de liderança é assim como o Business Balance Scorecard, ele é um indicador de causa e efeito, né? Então, a causa é assim, as lideranças das empresas pequenas e médias precisam se transformar digitalmente para que a empresa se transforme digitalmente. E o efeito é o seguinte, quem conseguir se transformar primeiro, quem chegar lá antes vai colher os resultados, vai colher mais resultados. Quem demorar muito para se transformar digitalmente vai sumir, vai ser engolido. Então, a transformação da liderança é um dos pilares. Ele sozinho não resolve. Você tem que mudar a forma, né? As pequenas e médias empresas terão que mudar a forma de interagir com o seu público-alvo, né? Então, por exemplo, hoje, não adianta você botar lá no teu site, eu tenho um 0800. Quem diz que o teu consumidor quer falar com você pelo telefone no 0800? Não adianta você argumentar que é grátis, você pode falar comigo. O teu consumidor pode estar querendo falar com você por um chat, por um Face, por um outro mecanismo. E hoje, quem define o mecanismo não é mais a pequena e média empresa, não é a empresa que define como o cliente fala com ela, é o cliente que define. Então, todas essas são transformações que têm que acontecer. A transformação da informação. As empresas têm que usar cada vez mais informações, um volume cada vez maior de informação. Por quê? Porque as decisões têm que ser mais assertivas, principalmente na pequena e média empresa. A pequena e média empresa não pode se dar ao luxo de errar, porque errar pode ser fatal para ela. Uma corporação maior tem uma massa, uma inércia que permite suportar erros. A pequena e média ela tem menos espaço para isso. Então, para isso, tem que ser analisada de uma maneira mais intensa informação para permitir decisões mais assertivas. Também, toda essa transformação digital deve permitir novos modelos de negócio que atendam a novos mercados ou novos produtos, sendo que informação é um produto hoje digital. Então, muitas empresas que vendiam produtos e serviços passam a vender informação. Até podem ser concorrentes da IDC, né? A IDC já vende a informação há 52 anos no mercado, né? Mas a informação passa a ser um produto, a forma de comercialização é hoje consequência da transformação digital de muitas empresas. E, como último pilar, a questão da transformação no português acabou saindo como força de trabalho, mas conceitualmente é o que a gente chama de work source, né? Ou seja, os recursos para a produção dos teus produtos ou serviços ou tecnologia, né? Então isso tudo também tem que mudar, particularmente aqui em termos de força de trabalho no Brasil a gente tem sempre alguns desafios maiores, né? Pela questão de legislação que é um pouco mais antiga ou mais lenta na sua mudança. Não adianta uma empresa se adequar só ali num dos pilares, todos os pilares são importantes para que se possa obter a transformação digital. E o que a gente vê no processo de transformação digital é cada vez mais a área de negócios tendo influência na decisão de contratação de tecnologia. Isso está claro, a gente fala que hoje 40% dos projetos de TI já são aprovados ou financiados pelo executivo de linha de negócios, né? Line of Business, é o LOB que está escrito aí. E isso até 2019 vai crescer para 52%, ou seja, mais da metade dos projetos envolvendo tecnologias terão o dinheiro no budget ou sendo aprovado por um executivo de linha de negócios, tá? Hoje, todos eles já reconhecem a tecnologia como uma peça fundamental, né, para a execução de suas atividades, né? Vocês veem aí o CFO já, 60% deles dizendo que tecnologia é essencial, né? A área de recursos humanos é a mais reticente, apenas 49%, né? E 75% dos executivos de marketing dizendo que a tecnologia é fundamental. A própria área de TI sempre é crítica, né?
o executivo de TI é tipicamente um cara muito autocrítico, 64% deles enxergam que TI é fundamental para a execução das diretrizes de negócio. E, naturalmente, cada um dos executivos da empresa tem as suas próprias prioridades. Então, enquanto o cara de finanças, né, o CFO, tem como principal prioridade otimizar planejamento e orçamento, o executivo de marketing tem como primeira prioridade aumentar a receita. Mas a sua segunda prioridade é a redução de custos operacionais, que é a primeira prioridade, como a gente viu lá atrás, né, a primeira prioridade do cara de tecnologia. Então, existem prioridades distintas e nós, como canais, temos que estar atentos à área que é a área que vai consumir o projeto, ou o sistema, ou o serviço que a gente está desenvolvendo, porque vai atender a uma prioridade que pode e será provavelmente distinta para cada um dos executivos dentro de uma pequena e média empresa. E, nesse sentido, o que a gente vê na América Latina, as empresas ainda estão nos primeiros passos na transformação digital. Tá? Essa é uma visão geral do mercado, não é só de pequenas e médias empresas. E se a gente olhar no Brasil, a coisa está até um pouquinho abaixo da média América Latina, com 73% das empresas ainda nos primeiros passos. Ou seja, a gente tem 30% das empresas já trabalhando de uma maneira bem gerenciada ou otimizada os seus processos digitais. Então, tem claramente um espaço muito grande para se trabalhar a transformação digital dentro das corporações, né? E essa transformação digital hoje tem vários drivers, né, e vários casos de uso importantes, né? Então, esse material que vocês vão poder acessar depois com calma dentro do portal da SAP, tem listados os principais casos que a gente tem visto de transformação digital dentro da indústria, né? Seja na personalização de produtos no mercado de varejo, seja a utilização de análise comportamental para o setor de finanças, ou até em cidades inteligentes, e a gente já tem visto investimento no Brasil, mais pelas prefeituras do que pelo governo federal, mas com apoio do governo federal, em prefeituras e algum apoio também de governos estaduais, muitos exemplos de cidades inteligentes e a utilização aí de processos de transformação digital para a previsão de acidentes naturais, para otimização ali, uma melhoria na saúde da população pela otimização do spray de inseticidas em regiões de foco, com uso aí, inclusive de Big Data e Analytics. Então, temos muitos casos de transformação digital vindo pela indústria, tá? Particularmente, a transformação digital vale também para os canais, né? E vendo, então, como os consumidores querem comprar tecnologia, a gente precisa entender como os canais têm que se transformar, fazer o seu processo de transformação digital. Então, quando a gente pergunta aí para as pequenas e médias empresas como elas compram tecnologia, a gente vê que ainda tem uma participação muito forte da barrinha azul, principalmente nas médias e nas grandes, onde eles hoje compram apenas os componentes de soluções tecnológicas e fazem sua própria integração, né? E não demandam customização. Esse ainda é o perfil das empresas dentro de SMB, das mais robustas dentro de SMB, né? Um comportamento mais maduro, e eu chamo maduro porque é um comportamento onde as empresas se focam mais no seu próprio negócio e passam a comprar a tecnologia como serviço, ela acontece de uma maneira mais intensa nas menores, né? E claramente porque a decisão
acaba caindo no próprio dono da empresa, né? Então, esse sim percebe que é mais importante para ele se focar no negócio, né? Mas o que a gente deve ver acontecer é uma migração onde cada vez mais, né, as empresas passam a contratar serviços no que se refere à tecnologia ou soluções. Muitas empresas não falam mais nem em compra de solução. Eles falam em contratação de uma função de negócio, né? Que é representado nas grandes pelos BPOs, né, o Business Process Outsourcing. Tá? Então, a gente está começando a ver esse movimento e esse público, né, que busca a contratação de serviço é cada vez mais o foco para o processo de transformação digital. E aí, como é que se busca esse alinhamento, né, de transformação digital? Então, o que é cada vez mais importante para um canal é entender como está o processo de transformação digital. E como eu disse no slide de transformação, ele tem 5 pilares, todos os 5 pilares têm que acontecer, né? Naturalmente com maior ou menor intensidade, dependendo da maturidade da empresa, e afeta todas as áreas da organização. A transformação digital não é algo de TI, não é só de TI, é muito mais de negócio e de negócio para os seus clientes e afeta toda a organização. E a contribuição da área de tecnologia é muito importante, né? As áreas de negócio esperam que a área de tecnologia contribua com inovação para a transformação digital. Agora, o provedor, né, o parceiro, o canal, tem que entender claramente, o acionista lá dentro, quem é, né, qual é a meta dele, como ele é medido, né, para poder oferecer a melhor solução e defender. No fundo, hoje, o grande ponto é a diferenciação competitiva, né? Então, uma das coisas que tem, que é uma das demandas que vai crescer é a questão de segurança e privacidade, né? A gente vai ver cada vez mais demanda nessa linha, mas cada vez mais nas pequenas e médias empresas, uma busca de uma melhor experiência do usuário, isso reforçando o pilar do Omnichannel. Então, a gente vai ter muita coisa ligada à mobilidade dentro do movimento para a terceira plataforma, né? Muita coisa ligada à experiência do cliente, que também está ligada à mobilidade, com os clientes interagindo cada vez mais por canais digitais, né? E dentro desse contexto todo, o parceiro tem que definir uma estratégia, definir um contexto no ambiente de negócios para ver aonde está a sua oportunidade digital, tá? O seu caminho digital. E no fundo, do mesmo jeito que você, como canal, tem que mostrar o teu diferencial competitivo, você tem que ajudar o seu cliente com soluções que reforcem o diferencial competitivo do seu cliente. Por isso que você vai estar cada vez mais ligado à linha de negócio. Então, um ponto que é importante, é uma mudança cultural para muitos canais estão sofrendo com isso, que é conversar cada vez mais tentando entender o negócio do seu cliente, né? Muitas vezes você está falando, quando você pega uma média empresa em que existe a função de um CIO, você está falando com o CIO, mas na realidade o que você tem que fazer é muni-lo de argumentos para que ele defenda junto à linha de negócios. Então, nesse momento, você tem que ser o parceiro e poder ajudar o executivo de tecnologia, o responsável por tecnologia dentro do teu cliente PME, a vender isso dentro de linha de negócio, né? Às vezes, o próprio responsável por TI enxerga e compartilha isso com você, mas muitas vezes, quando a parceria não é intensa, não é forte, ele se esconde.
E aí você tenta falar de tecnologia com o cara de tecnologia, mas no fundo, você não o está ajudando, né? Porque o que ele precisa são informações de negócio, né? Informações de como isso tudo que você está oferecendo vai ajudá-lo junto ao negócio para mostrar a viabilidade, o retorno, o benefício e principalmente o diferencial competitivo que aquilo que está sendo ofertado vai gerar para a empresa ou para o teu cliente, né? Então, como o papel, vocês estão vendo aí, o papel do executivo de negócios está cada vez mais intenso, e ele também está sendo pressionado por custos, por muitas coisas que pressionam a área de TI, ele também enxerga aí os benefícios da terceira plataforma. Ele não vê a terceira plataforma, mas ele já ouve o vizinho dele dizendo, putz, ó, lá nós pusemos não sei o que na cloud. Então ele tem o interesse, né? O teu cliente vai ter, óbvio, a maior parte deles hoje já tem, mas se ele não tem, ele terá em breve o interesse em migrar para uma terceira plataforma, mesmo que ele não veja essa terceira plataforma. E no fundo, os canais, vocês vão ter que mudar cada vez mais o idioma. O Techniquez vai ser cada vez menos o idioma que você vai conversar dentro de um cliente. Então, essa é uma mudança cultural importante que a gente tem que estar atento, né? E aqui uma outra pesquisa que a gente faz, pelo menos uma vez por ano, onde a gente pergunta para os clientes, para as empresas, para os clientes de vocês, né, as empresas de mercado, o que ele acha que é mais importante, né, na escolha de um parceiro. A gente vê aqui a questão de preço, óbvio, né, todo mundo está sendo pressionado por custo, mas o que eles esperam aí, numa maior intensidade, é que o parceiro, o provedor, você seja capaz de entregar uma solução completa. Aquela questão de comprar no picadinho, vou comprar o servidor de um, compro o storage de outro, vou comprar o sistema operacional de outro, compro a aplicação de outro. Isso é cada vez menos importante porque eles têm a pressão pelo tempo, eles precisam botar o negócio para funcionar o quanto antes. Então, a capacidade de entregar uma solução completa hoje é o requisito mais importante na escolha de um parceiro. A questão de ter tido um relacionamento anterior também pesa, tá? Para 16,2% dos gestores de tecnologia dentro das empresas, né? E ter soluções específicas de indústria também com 6,7%. Né? Então é assim hoje que os decisores, os clientes de vocês pensam pelo que eles retratam para a gente nas pesquisas. Então, para puxar a régua aqui, né, numa análise aí do processo de transformação digital, o que a gente vê só a transformação de negócio não é suficiente, a gente tem que começar a falar com os clientes na transformação digital. Então, a conversa passa de puramente uma automação dos processos internos para uma discussão sobre o ecossistema como um todo, né? E aí fortemente apoiado em inovação. Os indicadores de performance que as empresas estão gerando passam a sair só, voltados à tecnologia, passam a sair só de custo e risco e focam a questão de novas fontes de receita e, não está aqui no slide, mas cada vez mais importante, a agilidade na implementação de soluções, na implementação de coisas que ofereçam diferenciação competitiva e valor para o cliente final. Então, isso cada vez mais estará nos indicadores de performance. Em termos de tecnologia, em vez da gente falar de aplicações puramente da aplicação, a gente vai falar cada vez mais na aplicação e no que isso reflete para o consumidor final, e aí você fala muito em apps, né, para um celular, que é onde um end user vai acessar o teu cliente. Em termos de decisão dos tomadores de decisão de tecnologia dentro das empresas, isso vale para grandes, médias e pequenas,
vai passar puramente do CIO e ocasionalmente do CFO para toda a estrutura. Então, o VP de operações, o diretor de marketing, o próprio CEO, o dono da empresa, vai cada vez mais pôr o dedo nas decisões de tecnologia. E eles vão buscar cada vez mais parceiros que sejam não só integradores de sistema, que era como vinha sendo até agora, mas cada vez mais integradores digitais, envolvendo aí agências, envolvendo startups, envolvendo integradores digitais, né? No mundo das grandes empresas, a gente já vê as empresas buscando os headhunters, pedindo executivos com experiência e vivência digital para os seus boards. Tá? Então, isso já está nas grandes e isso vai permear para as médias e pequenas empresas a busca de gente com mais vivência digital. A venda de vocês vai mudar, né, do que a gente chama de Big Bang, com uma solução específica, vai, implementa e vai embora, para vendas mais interativas, né, baseadas em prova de valor e casos de uso, casos de sucesso, tendo o cloud aí como o principal acelerador. Vocês viram os números, crescem mais de 20%. Né? E os concorrentes vão ser, os concorrentes que vão preocupar, que vão tirar o sono, não serão mais aqueles que têm uma oferta de stack, de ponta a ponta, o cara que vende desde lá embaixo notebook, desktop, server, printer, storage, networking, software, aplicação, serviço, mas cada vez mais as empresas já nascidas na cloud, que têm outro ritmo, outra agilidade e efetivamente estão cada vez mais preocupados com o negócio dos clientes deles e não só na tecnologia. Então, basicamente, o recado que eu queria dar é esse, né? Então, é isso que a gente vê de reflexo de todo o processo de transformação digital que a gente está vendo no mercado, e o impacto disso para vocês com algumas recomendações de como reagir. Tá? Então, a partir desse momento, acho que é importante a gente abrir para dúvidas. Eu não posso não ter sido claro em algum ponto e, principalmente, tem muita coisa no mercado que a gente está vendo que está mudando. Então, eu queria abrir para perguntas. Vocês podem colocar essas perguntas ali no chat de grupo, né? É só abrir o chat. Colocar aí o seu questionamento, a sua preocupação, e eu aqui, o Pietro Delay da IDC e uma parte do time da SAP também disponível para esclarecer perguntas e dúvidas. Ok? Bruna, você teve alguma pergunta que veio diretamente? Oi, pessoal, vocês me escutam? Sim? Pietro, você me escuta? Eu estou te ouvindo. Ah, então tá bom, certo. A gente recebeu sim, Pietro, a gente recebeu uma pergunta aqui do José Roberto. Você consegue acessar ou você quer que eu leia? Não, por favor, lê para mim, eu não estou conseguindo ver aqui. Tá. Não, sem problema. Olha, ele diz assim: a intenção de investimento em segurança, em 7º lugar, não te parece estranho ou fora do lugar, principalmente para serviços cloud? Acho que foi quando a gente estava linkando primeiro, 2º lugar, e aí a intenção de investimento em segurança estava em 7º lugar. E aí ele quer saber se isso não parece estranho ou se não parece que deveria estar antes por conta dos serviços cloud, por conta da segurança, né, de serviço cloud. Provavelmente é por isso. Tá? Excelente pergunta. Na realidade, o que acontece bom, vamos lá. Situação de Brasil. A gente é extremamente reativo, né? O brasileiro tende a se mexer depois de ter sido exposto, tá? Então, existe um amadurecimento nesse sentido. Na realidade, quando a gente fala em
tamanho de mercado, a gente fala em 7º lugar para a questão de segurança. Tá? Isso em termos de cloud. Não estamos falando de segurança num contexto todo. Tá? A preocupação tem mudado a maturidade dos gestores de tecnologia em relação à segurança. A gente fez uma pesquisa especificamente sobre data center e cloud no Brasil, ela até é específica de Brasil, não foi feita na região, eu não tenho até nem base para comparar, mas em relação à cloud, a gente tem lá os vários fatores que motivam hoje uma empresa a ir para a cloud, e a gente tem lá os fatores que os inibem a ir para a cloud. O que a gente tem notado é um processo de amadurecimento. Então, por exemplo, quando você fala em cloud, até algum tempo atrás, a segurança só era mencionada em fatores para inibir a adoção de cloud. Hoje o que a gente vê segurança já está dos dois lados, tanto como um motivador para a cloud quanto inibidor. Muitas empresas, e isso vale para pequenas e médias, que tem um data centerzinho pequenininho lá embaixo da escada, né, percebem que ele indo para a cloud, ele vai ter um monte de coisas, né? Se ele for para a cloud, ele tem a certeza que o provedor tem lá gerador com várias horas de combustível para o caso de uma pane, coisa que ele não tem dentro de casa. Alguns, às vezes, até tem um geradorzinho para segurar as máquinas, mas não segura o ar-condicionado, né? Então, depois de meia hora, a sala está um inferno, ele tem que desligar tudo. E eu estou passando pelo aspecto físico, né? Da mesma forma que ele... mas podemos ir para aspectos também de segurança em termos de dados, né? Muitos deles sequer têm um backup do que ele tem instalado on-premise, né, lá dentro de casa, e ele percebe que ele indo para a cloud, ele tem os dados deles de uma forma mais segura. Então, hoje, a gente percebe o amadurecimento quando ele começa a colocar segurança como algo positivo para ir para a cloud, ao mesmo tempo que é uma preocupação. Especificamente, como principal preocupação para ir para a cloud, e aí eu estou falando especificamente de Brasil, a gente tem uma característica diferente do resto do mundo ou de outros países, que é a questão de conectividade. Tá? É uma preocupação forte, por quê? A gente ainda não tem uma disponibilidade, não é em qualquer lugar que você consegue, que chegue uma fibra num preço bom, num prazo bom e com uma confiabilidade boa. Então, existe uma preocupação ali com a questão de disponibilidade de comunicação, né? Às vezes ele está na cloud, caiu o link, ele perde a informação do que ele tem que fazer. Então, que também tem uma ligação com segurança. Então, tem vários elementos. A segurança individualmente uma das principais preocupações, né, para ir para a cloud, mas olhando pelo valor dessa tecnologia ou desses produtos, elas estão realmente em 7º lugar. O pessoal gasta muito mais na infraestrutura com IaaS, gasta muito mais em SaaS com as aplicações, e o investimento, perdão, a despesa, né, porque estamos falando em cloud, isso entra realmente como serviço, ou seja, como OPEX, né, ela está em 7º lugar. Tá? E em 6º, em termos de crescimento de receita. O quadro não está falando em termos de preocupação, ok? E se eu não responder a pergunta, por favor, me retorna com ela. Bruna? Oi, Pietro. Ótimo. Estava no mudo aqui. Obrigada pela resposta, acho que ficou bem claro esse tema. A gente tem mais uma pergunta, na verdade antes a gente tem um elogio, não sei se você está vendo o grupo chat, mas o Lindenberg te deu parabéns pela apresentação, ele achou muito didática, rica em informações e te agradeceu. Tá ótimo, obrigado. Sim, e aí agora, também. Isso, aí agora o Silvio pergunta, quando falamos em migração de perspectiva de vendas, cloud ou compra de licenças, se projetarmos o custo de investimento de locação e de compras, em média, após 36 meses, o custo de locação é o superior ao de aquisição.
Isso quando você cita cloud. Então, eu acho que ele, na verdade, acho que isso foi uma afirmação, me parece, né? Tá. Acho que ele queria a sua opinião em relação a isso. Tá. Vamos lá. Continuamos no tema de cloud, né? Existem vários elementos hoje que são os que incentivam a adoção de cloud, tá? Eu mencionei um deles, tá? E isso vale para empresa de qualquer tamanho. É a questão, da elasticidade, né? Eu estou hoje, como eu falei, eu não nasci no Brasil, mas moro aqui há tempo suficiente para já ter passado várias vezes essa história de essa é a maior crise do país. Várias vezes foi a maior crise do país, essa é só mais uma, e a gente sabe que virão outras, né? Então o país é muito ágil, muito dinâmico, e aí a questão da elasticidade é fundamental, tá? Então o custo, puramente o custo, se você for somar, ok, se eu pagar isso de um jeito, ou pagar do outro, vai ficar elas por elas, ou vai dar uma diferençazinha lá no final, hoje ele é menos relevante, tá? O que é importante é a elasticidade, tá? A pressão por transformar TI em custo variável. Se você for ver, vamos olhar um pouco a crise, né? A indústria automobilística, ela, por exemplo, para pegar um exemplo só, né, que é uma indústria que é relevante para a nossa economia aqui do Brasil, o mercado está numa situação difícil. Então, o que a indústria faz? Ela vai lá, fecha uma das linhas de produção, com isso ela reduz os custos de manutenção, os custos de energia, pode chegar, infelizmente, a reduzir os custos de mão de obra, dispensando equipe, dispensando operadores, mas no fundo, está preservando a empresa, está preservando o negócio para que possa futuramente gerar receita, gerar riqueza para todos os seus stakeholders, né? Mas no fundo, a empresa foi lá, reduziu, e TI continua exatamente com o mesmo custo, né? Então, isso é um problema. Então, as empresas hoje estão buscando transformar TI num custo variável, porque as outras áreas da empresa se adequam, e TI está lá, continua com o mesmo custo, está lá pagando aluguel de máquina, está lá pagando... Então, hoje, a questão da agilidade e da elasticidade tem um peso maior para as empresas do que simplesmente uma diferença num cenário. Nesse cenário, ok, talvez uma opção vai de locação, mas não sei o que, seja mais interessante no horizonte de 36 meses. Mas eu não sei o que vai acontecer nesses 36 meses. O que a gente sabe é que muitas empresas já estão investindo, se preparando para a retomada. E não tem a receita agora. E se for isso no investimento na forma tradicional, o cara tem que tirar o dinheiro do bolso. Se ele estiver se preparando, indo para uma cloud, ele já está preparado, porque a hora que o negócio pegar embalo, ele já está com isso na cloud, ele vai crescer sem ter que pôr o dinheiro upfront, sem ter que pôr o dinheiro antes. Então, a conta do soma de licença, mais soma de locação, mais isso e aquilo, é uma conta estática. E a nossa economia não é estática. O que as empresas estão buscando é cada vez mais agilidade, tá? Então, se você olhar essa foto que você está olhando, a foto pode te mostrar uma coisa, né? É como, por exemplo, a Santa Ceia, né? Aquela quadro bonito, tudo arrumado. Mas com certeza, né? Enquanto o cara foi pintando a obra, né? E óbvio, a obra foi pintada milênios depois, mas enquanto o cara foi pintando a obra, a mesa foi mudando. A mesa não estava toda arrumadinha, tinha uma bagunça, tinha copo pela metade. E o nosso mercado, a nossa economia, os nossos negócios são muito mais dinâmicos do que uma conta de 36 meses, tá? Por isso que a adoção de cloud está cada vez mais intensa. Espero ter respondido. Se não respondi, por favor, provoque de novo. Bruno, eu não sei como é que a gente está de tempo. Pietro. Você que está administrando, tá? A gente tem mais 5 minutinhos. A gente vai até meio-dia a sala, tá bom? Tem só mais uma pergunta, que é a do João. Não sei se é João Paulo, João Pedro, João P. E aí o João quer saber como que a gente pode incorporar no nosso planejamento estratégico todas as análises de ambiente apresentadas na nossa sessão para melhorar o aproveitamento das oportunidades. Esse desafio é grande, não vai ser em 5 minutos que a gente vai resolver, né?
Mas assim, o objetivo de tudo. O objetivo dessa sessão não é fazer um planejamento estratégico, tá? Mas era tentar compartilhar com vocês a visão que a gente tem de mercado. Eu fiz questão de trazer uma informação de América Latina para tirar um pouco desse momento que a gente está vivendo de Brasil, porque a gente costuma ir bastante alinhado com os outros países que são economias emergentes como a nossa, tá? Então eu tentei trazer uma visão de situação de América Latina, onde tinha destaque de Brasil, eu procurei trazer, para vocês terem as informações. O material a SAP está disponibilizando, ou seja, você vai poder rever esse material outras vezes, para você capturar essa informação e fazer o teu planejamento, montar a tua visão de como eu vou endereçar, usando terceira plataforma, como eu vou endereçar a transformação digital dos meus clientes. O objetivo era trazer essas informações para vocês poderem ter alguns insumos, além do que vocês já têm junto aos clientes de vocês, mas dar uma visão mais ampla de como está o mercado, como está o processo de transformação digital, para que vocês possam fazer o plano. Como aterrizar isso no plano não é um trabalho fácil, eu sei. É um trabalho que os canais vêm aprimorando no desenvolvimento. E espero poder ter, como está acabando o tempo, espero poder ter contribuído com algumas informações para que vocês montem esse plano. Tá ótimo, Pietro. Bom, no meu ponto de vista, contribuiu bastante, é isso mesmo, é mais para a gente ter um embasamento, né? E é muito importante para aí depois a gente tomar várias decisões. E é, inclusive, interessante a gente comentar também que esse foi uma sessão especial, essa sessão de treinamento, mas a gente tem treinamentos ao longo do ano que ajudam também os parceiros no planejamento estratégico, como se posicionar, como criar uma marca de valor, como usar esses casos de sucesso para conseguir fazer essa divulgação com os prospects e também se posicionar como um fornecedor de confiança, que inclusive é a nossa sessão de abril. Então é interessante, tá, gente? As coisas estão bem atreladas, o nosso programa, os temas, eles realmente estão bem relacionados um com o outro, tá bom? Então, acho que é isso. Pietro, muito obrigada pela sessão. Gente, muito obrigada a vocês pela presença, pela interação. Se ficar alguma dúvida posterior, enfim, a gente está à disposição, tá, para conversar com vocês. Como vocês sabem, no Jam ou por e-mail, tá? Fiquem à vontade, a gente está sempre aqui. Tá? Agradeço mais uma vez, tenham uma boa sexta-feira e até a próxima sessão. Gente, um abraço, obrigada de novo, tchau, tchau. Boa sexta-feira. Bom fim de semana a todos.